Bem, a CNA quer que o governo parcele a dívida do Fundo Rural dos produtores que não depositaram imposto na Justiça. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República acredita que o Ministério da Fazenda e a entidade podem chegar a um acordo. Nós achamos que isso não seria justo. E aí nós viemos trazer ao ministro a preocupação do nosso setor e que tinha de buscar uma solução. E essa solução o ministro entendeu bem, o governo entendeu bem e acha que é possível. Tanto é possível que nós estamos saindo daqui agora, vamos direto para o Ministério da Fazenda, onde nós vamos buscar um tipo refis, um financiamento daquilo que o produtor deixou de depositar e deixou de pagar na época. Isso tem de ser não com correção, tem de ser não com juros, tem de ser uma coisa que o produtor possa pagar. Nós não podemos, de uma hora para outra, estrangular a produção brasileira que está crescendo muito bem. O que a CNA pede com muita justiça é o que já foi feito no passado, em 99, quando exatamente um caso igual foi dado pelo governo a possibilidade de um pagamento parcelado. E o que a CNA pede é que este mesmo tratamento possa ser agora dado, sobretudo aos que cultivam a soja, aos pecuaristas e alguns outros poucos setores, para que eles não tenham impacto de uma vez só de somas que podem ser muito altas. Eu creio que, pelo que o ministro Meirelles falou e o Ministério da Fazenda, o secretário Mansueto, existem grandes possibilidades da CNA, junto com o Ministério da Fazenda, encontrar um caminho que dê segurança, dê estabilidade a esse setor que é fundamental para a economia brasileira. Pois aí a posição da CNA, favorável à volta do imposto, causou descontentamento, é claro, dos produtores rurais no Brasil inteiro, né? Vamos então a Brasília para conversar com o assessor jurídico da entidade, o senhor Carlos Bastide. Carlos, boa noite, tudo bem? Carlos, boa noite, Sebastião, tudo ótimo. Tenho uma dúvida, rapaz, o que levou a CNA a apoiar essa decisão? Essa questão é uma questão muito relevante e a sua pergunta é fundamental para que todos os produtores rurais possam ser esclarecidos da posição que a CNA adotou na última quinta-feira ao externar de modo mais explícito algo que a CNA vem afirmando pelo menos desde 2010. Nós tivemos um histórico de discussões em torno do Fundo Rural, que na verdade é um tributo que existe desde 1963. Ou seja, é um tributo que há muito tempo incide sobre a nossa cadeia produtiva, incide sobre o nosso setor e que ao longo de todos esses anos passou por uma série de regulamentações legislativas, passou por uma série de leis. Então, a partir de 2010, se estabeleceu no setor uma grande discussão e uma grande pulverização de ações contestando o Fundo Rural, exatamente a partir do julgamento de um caso que ficou bastante conhecido, que é o caso do frigorífico Mataboi S.A., que foi julgado exatamente no mês de fevereiro de 2010. A partir desse julgamento, houve, como eu disse, a explosão de ações de diferentes produtores, que hoje somam mais ou menos 15 mil ações, contestando a contribuição previdenciária do Fundo Rural. O grande problema é que a decisão de 2010 do Supremo Tribunal Federal dizia com uma regulamentação do Fundo Rural que foi estabelecida num período anterior à emenda constitucional número 20 de 98, que passou a permitir, somente em 98, a cobrança do Fundo Rural sobre a comercialização da produção, sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção. Essa decisão do Supremo de 2010, que, portanto, pega um período anterior à emenda constitucional número 98, deixou muito claro que os seus efeitos, a sua abrangência, era delimitada no tempo pelo advento de uma lei de 2001, que é a Lei 10.256, que foi aprovada já depois da emenda constitucional número 20, que passou a permitir a cobrança sobre a receita bruta decorrente da comercialização dos produtos. Então, no momento em que essa decisão saiu, gerando toda essa discussão e esse furor no setor, a CNA adotou uma postura bastante clara de cautela, destacando aos produtores rurais que os temas discutidos na ação do Mataboi e nas ações que estavam sendo ajuizadas a partir de 2010 eram temas distintos, eram questões jurídicas específicas e diferentes. Exatamente porque
se tratava de uma nova lei, de uma lei diferente daquela apreciada em 2010 pelo Supremo, e se tratava de um novo padrão de controle de constitucionalidade, exatamente porque a Constituição mudara, a Constituição fora alterada pela emenda constitucional número 20 de 98, que é, Sebastião, a emenda que introduziu a reforma previdenciária do governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, em 2010, a CNA, desde logo, deixou claro que entendia que essa forma nova de cobrança era uma cobrança constitucional. Inclusive, o sistema chegou a contratar um parecer, fiz uma consulta ao ministro Carlos Veloso, aposentado do Supremo Tribunal Federal, que é uma autoridade em direito tributário, forjou a jurisprudência do Supremo ao longo dos anos em que lá esteve, e esse parecer do ministro Carlos Veloso afirmou também a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural com base na Lei 10.256 de 2001. De modo que nós passamos a informar os produtores que essa cobrança era uma cobrança que poderia sim ser considerada constitucional do Supremo, não havia aí uma causa de ganho certo e, mais importante de tudo, nós tivemos o cuidado de fazer o estudo do impacto dessa alteração legislativa da cobrança sobre a folha de pagamento para a receita bruta decorrente da comercialização dos produtos, e esse estudo econômico indicou que grande parte dos produtores rurais brasileiros seriam beneficiados por essa mudança na legislação que ocorreu com a Lei 10.256 de 2001. Na verdade, aproximadamente 80% dos produtores rurais brasileiros ganham se essa cobrança incidir sobre a receita bruta decorrente da comercialização dos produtos. Então, no fundo, a postura da CNA na última quinta-feira foi uma postura muito mais de coerência com que tudo que foi afirmado e informado para os produtores rurais ao longo dos últimos 7 anos, do que, na verdade, uma posição nova da CNA no sentido de defender o governo, de defender um tributo que estaria incidindo de maneira injusta ou incorreta sobre a produção do setor agrícola brasileiro. Ô Carlos, mas esse estudo mostra ganho, mas a gente está num momento de rentabilidade tão baixa, né? A gente está com uma safra boa, claro, mas com rentabilidade no bolso ruim, preços não estão bons, dólar do jeito que está. De fato, é ganho mesmo? Qual é a vantagem para o produtor pagar o Fundo Rural nesse momento? Esse momento não foi um momento delicado para essa decisão, não onera ainda mais o produtor, com esse risco ainda do retroativo? Rapaz, não tem produtor que se convença de que essa é uma vantagem. Sebastião, essa sua pergunta, ela traz embutida uma percepção que, com todo respeito, é uma percepção que não é a mais correta, porque parece que se não houver a cobrança com base na Lei 10.256, o produtor rural ficaria livre da cobrança previdenciária, de contribuição previdenciária. E isso acaba sendo um erro, exatamente porque existe uma regra que se aplica ao controle de constitucionalidade, e aí talvez eu vá ser um pouco técnico demais, eu vá incorrer em alguma tecnicalidade mais exacerbada, mas o fato é que, declarada a inconstitucionalidade da lei 10.256, o que ocorreria seria o retorno da cobrança com base na folha de pagamento. E aí fica muito clara essa questão exatamente dos 80%. 80% dos produtores seriam mais onerados se houvesse a incidência da contribuição sobre a folha de pagamento do que sobre a receita bruta de comercialização. A gente tem que afastar e deixar isso muito claro para o produtor que não haveria a supressão da contribuição. A contribuição continuaria sendo cobrada e ela seria cobrada não mais sobre a receita bruta da comercialização, como a Lei 10.256 prevê, e passaria a ser cobrada, sim, sobre a folha de salário. Não há aqui possibilidade de o tributo não incidir. Não, entendo. E a maioria dos produtores entende que é preciso pagar, quer dizer, a lei tem que pagar. O meu questionamento era se esse seria o momento, né? Se seria o momento, há um questionamento todo se é uma decisão jurídica ou política. Nesse sentido, uma vez que a gente também está com custos altos, nesse sentido, a CNA faz a defesa do produtor, deveria fazer, né, como missão, fortalecer. Não, fez de fato a defesa do produtor. Exato. Fez a defesa do produtor, repito, o produtor pagaria tributo de qualquer maneira. A CNA se posicionou pela fórmula tributária
que é a mais benéfica para 80% da sua base de representação. Concluindo, Carlos, você acha que é possível então que não paguemos o retroativo, ou se negocie o retroativo, como a gente está tentando discutir também? Como é que está essa situação? Hoje nós tivemos uma série de encontros com pessoas importantes do governo. A reportagem mostrou há pouco o nosso encontro com o ministro Moreira Franco. Foi um encontro bastante produtivo. O ministro Moreira Franco de imediato ligou para o ministro Henrique Meirelles, que já pediu que nós fôssemos ao Ministério da Fazenda. A CNA já esteve no Ministério da Fazenda reunida com o secretário Mansueto Almeida, que é o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e há uma possibilidade de se estabelecer, nos moldes de uma lei de 1999, a Lei 9779, de se estabelecer um programa que permita o pagamento desse retroativo sem os juros, sem a incidência de multa e com um parcelamento que torne as coisas palatáveis para o produtor e que não prejudique de modo alguma a produção agropecuária brasileira. Só para entender, ainda concluindo, desconcluindo, mas só para entender, as confederações apoiaram a CNA também, elas estão todas de acordo com essa posição que você colocou? As confederações, desculpa... As ligadas à CNA, porque as federações de agricultura, você pergunta? Isso, federações. Isso, perfeito. As federações, elas vão ter posições distintas de acordo com exatamente as suas bases. Isso não é uma posição unânime no campo das confederações, das federações, mas há exatamente uma prevalência, tendo em vista, como eu disse, os 80% de produtores que são beneficiados com essa produção, com essa decisão. Tá bom. Carlos.